Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que alegria estar ao seu lado nesta quarta-feira, dia 2 de julho. Estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Que bom que você nos acompanha, você também que nos acompanha pela rádio. Que alegria estar com você. Hoje meditaremos com Mateus capítulo 8, dos versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando chegou Jesus à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Meus irmãos, quem está acompanhando a liturgia nos últimos 2 dias, vai se lembrar que, junto com os discípulos, Jesus começou uma grande travessia. Na segunda-feira, ele convidou os discípulos a atravessarem para outra margem do lago. Depois, ontem, nós ouvimos que no meio da travessia, a tempestade foi forte, o barco quase virou, e Jesus, que parecia dormir, acalmou a tempestade. Nós estamos agora no fim dessa travessia. Chegamos com Jesus e com os discípulos do outro lado, que era uma região marcada por pessoas que, aos olhos dos judeus, dos fariseus, eram consideradas impuras. A outra margem do lago formava a região dos Gadarenos, uma região marcada por pessoas que não eram assim consideradas muito boas na ótica dos fariseus. Em primeiro lugar, é importante saber que é justamente lá que Jesus quer ir. Jesus não quer ficar do lado daqueles que eram considerados puros. Jesus quer ir aonde precisam de cura, precisam de salvação, precisam da palavra, precisam de libertação. Por isso, Jesus prefere a coragem da travessia do que a falsa segurança das margens. Quando ele chega do outro lado, os discípulos talvez tivessem suspirado: "Bom, já passamos por uma tempestade, já suportamos a travessia, agora vamos chegar num lugar onde seremos muito bem acolhidos." E quando eles chegam, acontece exatamente o contrário. Logo de cara, quem vem à direção deles é dois homens possuídos pelo demônio, que saíram dos túmulos. Prestem atenção, os discípulos talvez julgassem que lá iriam encontrar muitos milagres, muitas curas e pessoas que os aplaudissem, quando na verdade o que encontram eram 2 pessoas endemoniadas, saídas dos túmulos. Na perspectiva dos fariseus, essas pessoas sequer poderiam tocar outras pessoas, porque eram consideradas impuras, porque estavam endemoniadas e porque andavam no meio dos túmulos. Tudo aquilo que representava impureza para os fariseus. Quando eu leio esse evangelho, eu fico me perguntando quem são essas pessoas nos dias de hoje. Quem são essas pessoas que, quando a gente vê, a gente cruza a rua? Quem são essas pessoas que a gente não quer nem chegar perto? Que talvez cheiram até mal, que talvez representam o lado mais sombrio da nossa sociedade, que exclui, que mata, que abandona. Quem são essas pessoas que, quando a gente vê de longe, a gente desvia o caminho, a gente talvez já julga interiormente: aí tem mais um vagabundo, aí tem mais uma pessoa viciada? Pois bem, é justamente para esses que Jesus quer que os discípulos vão. É justamente para esses que a palavra precisa chegar. Por isso, Jesus disse que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram violentos. Na verdade, ninguém tinha coragem de chegar perto deles. Ninguém se atrevia
a conhecer a realidade deles, porque preferiam ficar na outra margem, no lugar da segurança, no lugar onde todo mundo cheirava bem, no lugar onde todo mundo usava perfume, no lugar onde todos falavam bonito uma palavra, mas ninguém queria chegar no caminho dos endemoniados. Então, prestem atenção que é da boca desses endemoniados que vai sair uma afirmação que os fariseus não falavam. Vejam que eles dizem: o que tens a ver conosco, filho de Deus? Percebam que os dois homens saídos dos túmulos, aqueles que a sociedade excluía, tiveram a coragem de dizer o que nenhum fariseu tinha dito. Eles viram em Jesus o Filho de Deus. Prestem atenção, até os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. E aqueles que se diziam religiosos, que se diziam puros, sequer aceitaram o Senhor. Ser discípulo de Jesus é ter a coragem de tocar as impurezas do mundo, é ter a coragem de rasgar o coração de compaixão e enxergar naquele que sofre, talvez por um vício, talvez pelo vício do álcool, por uma dependência química, não apenas um endemoniado, mas alguém que pode reconhecer Jesus como seu Salvador. Ser discípulo é não tomar distância dos impuros, é não tomar distância dos caídos. Ser discípulo é não atravessar a rua para o outro lado com medo daqueles que talvez são uma afronta para o nosso modo de vida. Ser discípulo de Jesus é saber que ali também tem um Filho de Deus que espera pela nossa compaixão. Vejam, vivemos uma sociedade adoecida, marcada cada vez mais pelo aumento do vício, por jovens que vão trocando o seu futuro pela dependência química, da droga, da bebida. Isso tem feito com que muitos, talvez por consequências que acabam afetando a sua saúde psíquica, vão perdendo o seu contato com a sociedade, vão ficando sozinhos, abandonados. Meu Deus, quando eu morava em São Paulo, na capital, eu tive a oportunidade de visitar alguns padres que trabalhavam com moradores de rua e via a luta deles para pregar a compaixão pelos caídos e não um sentimento de extermínio daqueles que talvez sofrem pela dependência. Meu irmão, minha irmã, numa pessoa vencida pelo álcool, existe uma vitória de Jesus para acontecer. Numa pessoa curvada sob o peso da droga, existe um homem que pode ficar em pé pela misericórdia de Deus. E essa pessoa está esperando por mim e por você para anunciar para ele que Jesus está vivo. Que Deus nos arranque o medo daqueles que nos afrontam. Que Deus nos faça ir na direção daqueles que ninguém quer chegar perto. Deus te abençoe nesta quarta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.